muito bom servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. É a fidelidade que marca a vida de um servo dele. Por isso que escatologia, ela nos leva a fazermos uma retrospectiva. Quem sou eu como pastor, como irmão? Como é que Deus me vê? Um religioso ou de fato um cristão? Se a minha fé não sobrepujar a fé de Judas Iscariotes, opa, eu preciso fazer uma avaliação do meu coração diante de Deus enquanto há tempo. Por isso que todos esses devocionais têm como alvo nós crescermos e conhecermos melhor ao nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos baixar nossas cabeças e vamos começar com a nossa matéria nessa noite. Ó querido Deus, nós nos alegramos, ó Pai, de ver irmãos amados, queridos irmãos, filhos teus, ovelhas do teu pastoreio, Pai, ovelhas espalhadas por todo esse Brasil, Pai. Queremos te agradecer porque eles se dispuseram de tempo para estarem aqui, aprenderem, crescerem, ó Deus, conhecê-lo melhor. Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha sondar o meu coração, o nosso coração. Aumentar nossa fé, Pai. E sermos mais íntimos teus, ó Pai, mais perto de ti, perto da palavra. Esse assunto escatológico, ó Deus, seja claro para nós. Que o nosso professor, chamado Espírito Santo de Deus, venha ministrar em nós as verdades e somente as verdades do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, na nossa vida de santificação, Pai. Obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias, tua graça, tua bondade, Pai. Nós oramos aqui nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Ok. Então, nessa noite, o nosso tema central é exatamente sobre o arrebatamento da igreja. Esse é o tema nosso, né? O arrebatamento da igreja. Então, nós queremos pensar nesse tema, porque é um tema extremamente importante e talvez seja o tema mais controverso na área escatológica. Porque quando a gente fala do arrebatamento da igreja, envolve as escolas. E essas escolas, elas não só pessoas de igrejas diferentes acreditam, né? Como nós também batistas, fundamentalistas, há divergências, porque algumas igrejas acreditam que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio, outros acreditam que antes da grande tribulação, e outros acreditam que apenas uma parte da igreja vai ser arrebatada, e nem toda a igreja. Então, é um assunto que mexe com as igrejas. Eu conheço colegas, pastores, homens de Deus, pessoas consagradas, que acreditam que a igreja passará pelos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. É um homem de Deus. Não é cristão? Eu creio que sim. Ama a Deus? Eu creio que ama. Então, é um assunto que não podemos definir a fé de alguém por crer numa escola diferente. Certo? É importante isso. No final da nossa escatologia, na última página, a gente vai mostrar se alguém tem uma escatologia diferente, essa pessoa ela estará ferindo alguns princípios bíblicos. Mas isso a gente
verá posteriormente no final da nossa apostila. Eu aconselho aos amados a imprimirem as apostilas. Aquilo que eu mando para você, imprima. Vale a pena o investimento. Nós estamos investindo no reino de Deus. Nós gastamos dinheiro com tantas outras coisas, né? Então, imprima a apostila, porque no final você pode encadernar, colocar uma espiral e fica um material precioso para você ensinar em suas igrejas. Então, o meu encorajamento é que você imprima a apostila de escatologia, ok? Então, nosso assunto nessa noite é sobre o arrebatamento da igreja. Esse é o assunto que a gente vai tratar nessa noite no nosso CTB, Centro de Treinamento Bíblico, e a nossa matéria de estreia é sobre escatologia. Um dia glorioso está para chegar. E que dia glorioso é esse? Né? É o arrebatamento da igreja. Esse dia poderia ser hoje à noite. Né? Imagina, se Jesus voltasse hoje à noite, a gente se livraria da morte, né? Do sepultamento, se livraria de todo cerimonial fúnebre que as pessoas passam. Poderia ser hoje à noite o arrebatamento da igreja, né? Diz a Bíblia que milhões de pessoas desaparecerão. Quem assistiu o filme Deixado para Trás tem uma ideia como vai ser o arrebatamento da igreja. Alguém está pilotando um avião, né? É cristão. Naquele momento, quando a Cristo volta, ele é arrebatado e o avião, se não estiver no piloto automático, ele pode, né, se chocar com uma rocha e outras coisas. Quando a gente fala do arrebatamento da igreja, a igreja primitiva, os apóstolos, Paulo, eles tinham esse pensamento, essa ideia de que a igreja, de que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Eles acreditavam na volta iminente de Cristo. Essa é a ideia do Novo Testamento com relação à volta de Cristo. No livro de João, no capítulo 14, os versos 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor. João 2 e 3, no capítulo 14, diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para que onde eu estiver, estejais vós também. Este é um texto clássico que mostra a base sólida da promessa de Cristo que vem buscar a sua igreja. Ele disse: Na casa do meu pai há muitas moradas. Quando tudo estiver pronto, eu voltarei e buscarei a minha noiva para o casamento. Nós que somos crentes, nós vivemos de promessas. Acreditamos nas promessas infalíveis de Deus. Tem uma história, queria contar para vocês, mas uma história significativa. E uma história que tem base verdadeira, não é uma história de trancoso, né? Mas é uma história verdadeira. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, muitos pais de família, né, que tinham suas famílias, tinham suas esposas, seus filhos, eles foram convidados, comissionados para irem para a Segunda Guerra Mundial. E eles foram convocados por ultimato, né, receberam um ultimato de irem para a guerra defender os seus países. Deixaram esposas, deixaram filhos e foram para a guerra. Muito tempo depois, muitos morreram na guerra, mas muitos sobreviveram à guerra. Voltaram para os seus lares, voltaram para as suas casas. Muitos daqueles homens, quando bateram na porta de sua casa, esperando que as suas esposas recebessem eles,
foram homens que recepcionaram esses heróis de guerra. Por que homens? Porque as esposas desses guerreiros, desses homens que foram para a guerra, não esperavam mais os seus maridos. Conseguiram outros maridos, porque tinham certeza de que seus maridos haviam morrido na guerra. Essa história nos ilustra algo interessante, de que muita gente não tem mais a convicção, a esperança, a certeza de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Muita gente que se diz crente está compactuando, fazendo uma aliança com o inimigo do noivo, que é Satanás, que é o mundo. Eu não sei se é o seu caso, mas a gente precisa nunca perder a nossa esperança na segunda vinda de Cristo. A grande esperança do cristão é aguardar a volta de Cristo a qualquer momento. Ele pode voltar hoje à noite, ele pode voltar amanhã, ele pode voltar a qualquer momento. Nós temos um encontro marcado com o noivo. E qual noiva amorosa que somos nós, a igreja, desprezaria um encontro marcado com o seu amado ou encheria a sua agenda de compromissos ou faria amizade com o inimigo do seu amado, sabendo que ele pode voltar a qualquer momento? Eu lembro que há 31 anos atrás, quando eu recebi Sulamita como minha esposa, né, minha amada, eu lembro que eu fui para a igreja numa grande expectativa. Me arrumei todo e eu fui recepcionar as pessoas que iam chegando na igreja. Eu estava esperando o quê? A minha noiva, Sulamita. E naquele dia, eu tinha certeza absoluta que Sulamita, ela não tinha nenhum compromisso com ninguém, nem com os pais, nem com seus irmãos, nem com a sua igreja. O compromisso de Sulamita era com o seu noivo, comigo. Compromisso de casamento. Eu iria recebê-la como a minha esposa, como é a minha esposa até hoje. Assim deve ser a igreja. Nós, o nosso compromisso é com o nosso noivo. Se você ainda não estiver convicto ou convencido de que está com Cristo, é incomparavelmente melhor. Se você não tem essa certeza, se você que está nesse grupo, né, do CPB, se você não tem a certeza absoluta de que está com Cristo, é incomparavelmente melhor. É bom reexaminar a sua fé hoje à noite. Porque para o cristão, estar com Cristo, viver com Cristo, é incomparavelmente melhor. Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se a minha esperança, se a minha alegria se limita nos meus prazeres, nas minhas conquistas, na minha igreja, nesse mundo vil, somos os mais infelizes de todos os homens. É por isso que a gente vê tanta gente infeliz. Eu estou falando de igreja, de pessoas que são membros de igrejas, pessoas infelizes, pessoas ainda tentando preencher o vazio que existe no coração com realizações, com coisas. Paulo disse, essas pessoas, elas são o quê? Infelizes. São pessoas que precisam, de fato, de verdade, conhecer a Deus. O primeiro acontecimento na série de eventos dos últimos dias, pode ter certeza disso, é o arrebatamento da igreja. Nós precisamos diferenciar as duas fases da segunda vinda de Cristo. Existe a primeira fase e a segunda fase.
Então, qual é a diferença entre arrebatamento da igreja e revelação de Cristo? Existe uma diferença abissal, uma diferença muito grande entre a primeira fase e a segunda fase. Se a gente não tiver a certeza dessa diferença, a gente vai fazer confusão na escatologia. Então, nós queremos agora, nesse ponto-chave tão importante, a ver com os irmãos a diferença entre arrebatamento e a revelação de Cristo. Então, você acompanha na tela toda essa diferença de hoje à noite, certo? Então, o que é arrebatamento? Arrebatamento é quando o Senhor ele vem para os seus santos. Isso é arrebatamento. Isso é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que falaremos isso posteriormente em detalhes. Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Vamos abordar esse tema, esse texto, com mais detalhes. Mas arrebatamento é isso. E o que é revelação de Cristo? É quando ele vem com os seus santos. Essa é a diferença. Então, primeiro ele vem para os seus, arrebata os seus. Ele não pisa na terra, ele vai estar nos ares. A revelação de Cristo é quando já passou toda a grande tribulação, e ele vem no final da grande tribulação, certo? Com os seus santos. Ele arrebata a igreja, depois ele vem com a igreja para estabelecer o seu reino milenar. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, diz assim, eu quero ler esse texto, porque esse texto fala do final da grande tribulação, quando ele vem com a sua esposa. Era noiva, agora é esposa, porque aconteceu o casamento lá nos céus. Mas o texto bíblico diz assim, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Olha, esse cavalo branco não é o cavalo do começo de Apocalipse, que é o anticristo. Esse aqui é Cristo. Ele vem com um cavalo branco, né? O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nesse período, sim, ele pisa no chão, e veremos isso posteriormente. Eu estou mostrando agora que há uma diferença de arrebatamento para revelação de Cristo. Segunda diferença, no arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Diz a Bíblia que ele pode acontecer num piscar e abrir de olhos. Olha, quantos milésimos de segundo é um piscar de olho? Ele pode voltar a qualquer momento. Nós cremos na iminência da volta de Cristo. Isso é arrebatamento. E revelação não acontecerá até cerca de 7 anos após o arrebatamento. Primeiro o arrebatamento, primeira fase. Depois vem a grande tribulação de 7 anos. 7 anos. Aí sim, ele vem com a sua igreja, que nós chamamos revelação de Cristo. Terceira a diferença. Na revelação, no arrebatamento, o Senhor vem secretamente, e repito, num piscar e de olhos. 1 Coríntios 15, 52, diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso é um arrebatamento. E na revelação, ele vem publicamente e diz a Bíblia que todo olho o verá.
vai ser visível. Toda pessoa que estiver no planeta Terra, né, a nação de Israel na grande tribulação, os ímpios, as pessoas que seguem o anticristo, todo olho o verá a vinda de Cristo com a sua igreja, como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, essa é a diferença. Outra diferença é no arrebatamento, ele vem para libertar a igreja. Jesus, ele prometeu em sua palavra que a igreja, ela não passaria pela grande tribulação. Olha a base teológica. 1 Tessalonicenses 1:10, diz o quê? E esperade dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira vindoura é a grande tribulação. Isso chama arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada porque não passará pela grande tribulação. E na revelação de Cristo, ele vem para libertar Israel. Mas por que libertar Israel? Porque Israel, a nação israelita, está sob a perseguição do trio satânico: o falso profeta, a besta e o anticristo. Então, Israel, por isso que Israel se converte no final da grande tribulação, porque Jesus vai livrar Israel da opressão do inimigo. É por isso que diz Romanos 11:26, que todo o Judá, todo Israel, vai ser salvo no final da 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação. Essa é a diferença. Tem mais. No arrebatamento da igreja, é o próprio Senhor que reúne os seus santos. Ele vem nas nuvens e reúne os seus filhos, os mortos ressuscitados, os vivos transformados, e nos encontraremos com Cristo nos ares. É Ele que vem reunir a sua igreja, o seu povo. Na revelação de Cristo, ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. Diz a Bíblia em Mateus 24, 30 e 31, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, os versos 30 e 31, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse texto faz referência à nação de Israel na grande tribulação. No arrebatamento da igreja, ele leva os crentes para fora deste mundo, deixando para trás os ímpios. Todos os ímpios, inclusive a nação de Israel não convertida, vão passar pela grande tribulação quando a igreja for arrebatada. Então, no arrebatamento, ele leva os crentes. Na revelação de Cristo, os ímpios são tirados do mundo para julgamento. Porque no final da grande tribulação, diz a palavra do Senhor, que ele vai eliminar o seu inimigo com o sopro da sua boca. Todo ímpio, toda pessoa que segue o anticristo, as nações inimigas, a igreja apostólica romana, a Babilônia, a grande meretriz, todos esses serão mortos
com o sopro da boca de Cristo. Esses serão para julgamento, não tem mais oportunidade. Então, os ímpios serão tirados do mundo para julgamento. O arrebatamento da igreja, ele vem para libertar os seus santos da ira, já disse, né? E na revelação de Cristo, ele vem para derramar a sua ira sobre todas as nações, com base em Apocalipse 19, versículo 15. Ele vai derramar a sua ira sobre o homem ímpio. No arrebatamento da igreja, Cristo vem como noivo para receber a sua noiva, a igreja. O texto que nós conhecemos muito bem, a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, retrata exatamente sobre a igreja. Esse é um texto que diz respeito nós, o período da graça, o período da igreja. O texto diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Quem é o noivo? É Cristo. Saí ao seu encontro. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Os ímpios ficam e os convertidos sobem com o noivo para as bodas do Cordeiro, que vai acontecer nos céus. Isso é arrebatamento da igreja. E na revelação de Cristo, ele vem como filho do homem em juízo sobre aqueles que o rejeitaram. Diz a Bíblia em Mateus 24, ele vem não mais para salvar, ele vem para julgar as nações. Essa é a diferença entre o arrebatamento da igreja e a revelação de Cristo. São duas fases. Na primeira fase, ele vem para a igreja. Na segunda fase, ele vem com a igreja, após, repito, a grande tribulação, ele vem com a igreja para estabelecer o reino milenar. Eu espero que o amado e a amada tenham entendido a diferença entre arrebatamento e revelação de Cristo, ok? Podemos continuar? Ok. No livro de 1 Tessalonicenses, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar esse texto. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do 13 ao 18, vamos tratar aqui, nesse texto, em minúcias, em detalhes, sobre o arrebatamento da igreja. Mas eu quero ler o texto todo para que a gente possa tirar lições preciosíssimas da nossa tese, da nossa base, de que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A Bíblia diz assim, em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto é o segundo texto base, o texto sólido, para demonstrar a nossa teologia de que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Um dos relatos mais completos sobre o arrebatamento da igreja encontra-se nesse texto. Mas é importante nós entendermos
Por que Paulo escreveu esse texto? O que ele tinha em mente ao escrever esse texto? Então é importante a gente entender um pouco da história, do fundo histórico desse texto. Diz a Bíblia em Atos, capítulo 17, do versículo 10 ao 14, que Paulo, ao chegar nessa cidade, na cidade de Tessalônica, ele começou a esvaziar as sinagogas com a pregação do evangelho. Ele começou a ir para as sinagogas, ele começou a pregar o evangelho, e as sinagogas ficaram vazias. As pessoas começaram a entender a palavra, começaram a se converter. E foi por essa razão que eles foram, tanto Timóteo como Paulo, eles foram expulsos da cidade por pregar o evangelho. Ele foi obrigado a sair apressadamente por causa da pregação. Tempos depois, Paulo estava em Bereia, né? E continuou até Atenas. Antes de chegar em Corinto, ele escreveu o livro que nós conhecemos como a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. O que ele fez, Paulo? Ele enviou Timóteo. Ao chegar em Corinto, ele enviou Timóteo e disse: Timóteo, Silas, vem cá, volte àquela cidade e vê como é que está a igreja de Tessalônica, como é que estão os santos, né? Como é que eles estão vivendo, qual é a teologia deles, se realmente eles abraçaram a fé de fato e de verdade. Quando eles voltaram, eles relataram para Paulo o pensamento dos crentes da igreja de Tessalônica. É por isso que Paulo escreve essa carta e envia de novo, envia os irmãos de Paulo e Silas de volta para Tessalônica e resume essa carta de Paulo aos irmãos. O que Paulo responde para eles? No versículo 13, Paulo diz para eles que nós temos a segurança de que todos aqueles que dormem, é bom pontuar aqui, queridos, o dormir aqui não é o sono da alma, como acreditam os testemunhos de Jeová, a igreja do sétimo dia, os adventistas. Não, não é isso não. Quando alguém morre, o corpo volta ao pó, porque do pó ele veio, mas a alma não. A alma ou vai para a presença de Deus, sendo crente, ou vai para o inferno. Mas quando Paulo diz, nós temos uma segurança, aqueles que dormem em Cristo serão, versículo 13, arrebatados. Então, a igreja, havia uma ignorância com relação a isso. A igreja não havia entendido de que aqueles que morreram não acabaram. Há uma esperança de ressurreição. Então, Paulo diz, diga para eles que nós temos esperança. Diz no versículo 3, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Por que ignorante? Porque eles não estavam acreditando que havia esperança, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Olha, muitos não têm esperança, mas nós não. Nós temos esperança. Versículo 14, Paulo continua respondendo à dúvida dos irmãos. Seremos ressuscitados à semelhança do próprio corpo de Cristo. Olha, queridos, que base. Olha que promessa maravilhosa. Nós seremos ressuscitados. Não tem mais o mesmo corpo de Cristo. Olha o versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, essa é a base. Se você acredita nisso, se o seu credo é com base nisso, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Olha que promessa maravilhosa. Que quando o crente morre, ele vai para a presença do Senhor. Ele não fica vagando no esquecimento. Ou ele não fica no túmulo. Não, não, não. Ele vai para a presença do Senhor. Nossos entes queridos que morreram em Cristo estão com o Senhor. Ele vai trazer em sua companhia aqueles que morreram em Cristo nessa presente dispensação da graça, que começou em Atos 2,
com o nascimento da igreja e vai até o arrebatamento da igreja. Esse é o todo o período da graça, período da igreja. Nós temos no versículo 14 aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 13, nós temos aqui o capítulo 4, do 13 ao 18, né? E o 14 aqui, nós temos aqui a base da ressurreição do crente. E a base da ressurreição do crente é Cristo. Ele é a nossa base. Ele é a nossa solidez, porque Cristo ressuscitou. A certeza da ressurreição de Cristo é a base da ressurreição do crente. Dormir com Cristo nos dá a garantia de voltarmos juntamente com Ele no dia do arrebatamento. Então, se uma pessoa dorme hoje, morre em Cristo, é a certeza absoluta de que voltará com Ele para buscar a sua igreja, e nós seremos ressuscitados e os vivos transformados em Cristo Jesus. Tanto em morte como em vida, nós estamos em Cristo, como diz Paulo, né? Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Vivendo, estamos com Cristo. Morremos, estamos com Cristo para todo sempre. Paulo diz, ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Versículo 15 do texto base, ele diz que os vivos não vão preceder os que dormem na volta de Cristo. Então, quando ele voltar, o que é que o texto diz? É que os mortos em Cristo, os que morreram na fé, serão ressuscitados e transformados. E os vivos transformados, e diz o versículo, e juntos subiremos e nos encontraremos com Cristo nos ares. Ninguém vai primeiro, né? E depois, não, vamos juntos. E o nosso encontro nos ares com o nosso esposo. Nós somos a noiva com o nosso noivo, que é Cristo. Diz o versículo 16 do texto base, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o versículo 17, depois os vivos seremos arrebatados juntamente com os ressuscitados para encontro do Senhor nos ares. Essa é a nossa promessa. Nós seremos arrebatados, mortos ou vivos, mas nos encontraremos com Cristo nos ares. Alguns fatos interessantes sobre o arrebatamento. Qual é o primeiro fato? Primeiro, que a vinda de Cristo será acompanhada por sinais audíveis. E a pergunta é, por que esses sinais audíveis? Diz o versículo 16 que nós ouviremos o quê? Uma palavra de ordem. Olha que palavra de ordem. Alguns dizem que aqui é o alarido. Esse alarido é para acordar os que morreram em Cristo. Esse é o alarido. Aqueles que estão mortos serão dos seus túmulos e serão transformados. Por isso que tem a palavra de ordem, né? Levanta, ressuscita. Estou mandando, a morte não tem poder sobre vocês. É uma ordem. Poderia se referir ao comando de Cristo mencionado em João 5:28, para a saída dos que estão nos túmulos. O que o texto diz? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, pode ser fazer referência aqui à promessa de João 5:28. No versículo 15, ainda diz, ouvida a voz do arcanjo. Por que a voz do arcanjo?
Na Bíblia, somente Miguel tem o título de arcanjo. Talvez ele profira um brado de triunfo pelo que está acontecendo. Por isso que aqui ouvida a voz do arcanjo, de vitória sobre tudo isso. Versículo 16 diz o quê? Ouvirá a trombeta de Deus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a trombeta do arcanjo, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Identifica melhor com a última trombeta, como eu citei aqui, de 1 Coríntios 15 e 32. É importante entender tudo isso. Nesse período, com base nesse texto, encerra-se esta presente dispensação da graça, que começou com o nascimento da igreja de Atos 2 e vai até esse momento, quando a igreja for arrebatada, encontrar-se com Cristo nos céus. É muito importante nós entendermos isso com base nisso tudo, ok? Existem muitas teorias a respeito do arrebatamento da igreja. Então, nós queremos ver aqui, hoje à noite, talvez não todas, talvez apenas a primeira teoria sobre o arrebatamento da igreja. Então, existem muitas escolas, muitos pensadores, pessoas que pensam diferentes com relação ao arrebatamento. Eu fiz questão de colocar na apostila e explanar para vocês, para que vocês não sejam pegues de surpresa sobre essas escolas. Então, vamos estudar a primeira escola hoje e as demais escolas nós estudaremos na próxima aula de escatologia. Então, a primeira escola que defende é a teoria do arrebatamento parcial. Você sabe que parcial é algo em parte, não é total, né? Alguém fez uma leitura parcial, alguém fez uma leitura em parte. O que que essa escola ensina? Essa escola ensina que o arrebatamento parcial ensina que somente os crentes fiéis serão arrebatados. Os salvos infiéis, segundo essa teoria, passarão pela grande tribulação. Somente aqueles crentes que são verdadeiramente fiéis, dedicados, que vivem em santidade, né? Quase não peca, essas pessoas, elas vão subir quando Cristo voltar. Então, essa teoria prega isso. Essa escola ensina isso. Nessa escola não há nenhuma controvérsia sobre o tempo do arrebatamento, mas sobre as pessoas que serão o quê? Arrebatadas. Ou seja, quando Cristo voltar para buscar sua igreja, hoje, essa escola ensina que apenas os crentes mais devotos, mais fiéis, serão arrebatados. Os demais ficarão aqui na grande tribulação. Então, com relação ao tempo, não há controvérsia. Somente alguns vão subir e outros não. Que tem atingido certo nível de espiritualidade, que os torne dignos de ser incluídos. Essa escola usa muitos textos. Então, é extremamente importante que a gente estude esses textos, que a gente conheça esses textos e saibamos refutar as pessoas que citam esses textos para defender a escola parcial, o arrebatamento parcial. Posso fazer uma pergunta, pastor? Opa! Posso fazer uma pergunta sobre isso aí? Pode. Então, quer dizer que, de acordo com o parcial, os mais santos vão subir no arrebatamento. Os outros vão ficar vão ser salvos, vão subir depois da grande tribulação? Não. O que essa escola ensina é que porque na grande tribulação haverá salvos,
a nação vai ser salva, né? Os que se converterem a Cristo na grande tribulação, e gentios também serão salvos. O que essa escola ensina é que os crentes hoje, né, os convertidos, aqueles mais consagrados subirão, e os demais ficarão na grande tribulação. Mas essa escola não diz que esses vão ficar na grande tribulação serão salvos. Não há uma menção a esse respeito, né? Talvez sim, inclua com aqueles gentios e judeus que serão salvos. Mas a escola não ensina, só ensina que apenas os consagrados serão salvos e os outros vão passar pela grande tribulação. Se vão ser salvos no final da grande tribulação, a escola não diz, certo, Eunice? Uma boa pergunta. Eles usam, mas pode fazer pergunta à vontade, ok? Eles usam muitos textos fora do contexto para formar sua escola de teologia. Eu quero citar aqui alguns textos, certo? Eu quero citar apenas 3 textos. Tito, capítulo 2, versículo 13. Esse texto é um texto base para essa escola, de que apenas vai ser arrebatada apenas uma parte. Como é que o texto diz? Esse é um texto base que eles colocam como base. Diz assim, já agora, Tito 2 e 13, diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aguardando, olha a palavra. Então, o que é que essa escola ensina? Que nem todo mundo está aguardando. Alguns estão e outros não. Alguns estão prontos e outros não. Grave a palavra em Tito 2 e 13, está na apostila de vocês. Aguardando. Outro texto, 2 Timóteo 4 e 8. É um texto base que eles usam. A gente vai refutar esses textos. Vamos mostrar onde está o erro deles. Olha, 2 Timóteo 4 e 8. Diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, nem todo mundo ama, de fato, Deus. Tem muita gente que amam tal, mas não amam a sua segunda vinda. Então, grifa a palavra quantos amam. Tem gente que não ama a sua segunda vinda. Esses que não amam passarão pela grande tribulação. Outro texto base que eles usam é Hebreus 9, 28. Deixa eu ler aqui para vocês. Hebreus 9 e 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, aqueles que aguardam a vinda de Cristo vão subir. E aqueles que não aguardam vão passar pela 70ª semana de Daniel. Então, o conceito de que somente serão levados os que guardarem e amarem a sua vinda. Então, quem não ama, não vai subir. Quem não aguarda, não vai ser arrebatado. Eu coloquei... Pastor, Pode perguntar. deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Os judeus, né, que tem ainda alguns judeus que eles estão aguardando ainda a vinda do Messias, né? A Bíblia fala que ainda existe, né, alguns judeus que ainda estão aguardando a vida do Messias. E aí, essa passagem, a Bíblia fala que vai acontecer em Jerusalém o arrebatamento. Irmã, os judeus hoje, a nação judaica, como nação, é uma nação incrédula, certo? A nação de Israel
ela não acredita que Cristo veio. A nação ainda está aguardando a vinda, a primeira vinda de Cristo como criança, nascer, crescer. Eles não acreditam no Novo Testamento, que Cristo veio, morreu. Por quê? Porque diz a Bíblia em João 1:11, diz assim, ele veio para os seus. Quem são os seus? Judeus. Mas os seus o rejeitaram. Quem rejeitaram? Os judeus rejeitaram a Cristo. Os judeus, em parceria com os romanos, crucificaram Cristo. Então, o que eles fizeram? Esse não é o nosso Messias. Esse não é o nosso Jesus. Vamos crucificá-lo. Então, os judeus, hoje, é uma nação incrédula. É por isso que a nação vai passar pela grande tribulação. A nação vai se converter no final da grande tribulação. Romanos 11:26 diz que toda nação será salva. Romanos 11:26. Aí você diz, como é que fica hoje os judeus? Quando um judeu que é descendente, o que é um judeu? É aquele que é descendente dos 12 filhos de Jacó, formado o quê? As 12 tribos. Então, ali é um judeu. Se alguém é descendente de uma tribo, do filho de Jacó, é um judeu. Hoje, se um judeu hoje morre sem Cristo, ele vai para o inferno como qualquer gentil, como qualquer pessoa que não é judeu, né, é um gentil, vai para o inferno, porque ausente do corpo, pessoa que morreu sem Cristo, ele vai estar presente no inferno. Mas se um judeu hoje aceita Cristo, ele se torna um judeu messiânico. Ele passa a crer em Cristo como seu Salvador, ele vai ser arrebatado junto com a igreja. Ele faz parte da igreja invisível, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Então, os judeus hoje estão incrédulos, né? Eles nem acreditam em Cristo, certo? Então, por isso que nós pregamos para eles, nós evangelizamos, para que eles se convertam. Alguém diz assim, mas pastor, o judeu, por ser descendente de Jesus, já não tem a salvação garantida? Não tem. Ninguém tem a salvação garantida. A salvação só é garantida em Cristo. Jesus, ele disse para os judeus, por exemplo, ele falou para Nicodemos. Nicodemos era judeu. E era um judeu importante. Era um dos principais dos judeus. O cara era um cara, conhecia a lei. O que Jesus disse para ele? Você precisa nascer de novo se você quiser ver o reino de Deus. Paulo era judeu. Precisou se converter. Zaqueu era judeu e assim por diante. Então, nenhuma pessoa nasce com a garantia do céu. Só vai para o céu pelo único caminho, e o caminho é Cristo. Ok, minha irmã? Ok, obrigada. Sim, outra pergunta. A Bíblia fala, né, Deus fala que Jerusalém ele escolheu para amar, né? Está lá em Salmos. Ó, Jerusalém tão amada. E isso não significa totalmente, como a maioria dos crentes hoje acredita que judeu, como o senhor acabou de me esclarecer, irão ser salvos. Mas isso não quer dizer que, pelo fato de Deus escolher Jerusalém, né, para amar, isso não significa que quem é judeu e que não creu nele não será salvo, ou não será arrebatado naquele grande dia. É isso? Exatamente, de forma nenhuma. Jesus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele ama os judeus, ele ama os gentios, ele ama a prostituta, ele ama o homossexual, ele ama a pessoa mais pervertida. Não vai pensar que os judeus são melhores do que os gentios. Não são. A nação pensava que era uma nação especial. Diz a Bíblia no Velho Testamento que Deus chama a nação Israel nação maldita. Uma nação de dura cerviz. Deus é tão sério no que faz que deixou aquela nação 400 anos
de escravidão egípcia. Aquela nação comeu o pão que o diabo amassou sob a liderança dos egípcios. Deus deixou aquela nação na Babilônia sob reinos pagãos. E aquela nação, e diz a Bíblia, que toda aquela gente que saiu do Egito, de 20 anos para cima, a nação ficou prostrada no deserto, não entrou na terra prometida. Deus poderia assim, é uma nação especial, é uma nação muito bacana, eles pecaram, vamos dar um jeitinho. Deus não dá jeitinho. O jeitinho que Deus deu foi ter mandado o seu filho. Esse foi o jeitinho especial. Não existe outro jeito, não existe isso, né? Ah, eu sou judeu, não. Se o judeu não se converter, ele vai passar toda a eternidade nas profundezas do inferno, como qualquer outra pessoa. Ok? Amém. Mais uma outra pergunta? Então vamos continuar aqui para nós concluirmos a primeira escola. Quais são as dificuldades doutrinárias dessa escola, dessa teoria? Vamos ver aqui a dificuldade doutrinária dessa escola. O parcialista, a pessoa que crê nessa escola do arrebatamento parcial, ela precisa negar o ensinamento do Novo Testamento sobre o quê? Então, a pessoa que crê nessa escola, ela automaticamente está negando a unidade do corpo de Cristo. Irmãos, isso é muito importante. Eu vou falar bem devagar para não errar. É extremamente importante isso. Essa escola automaticamente está negando a unidade do corpo de Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, os versos 13 e 14. Olha o que diz a Bíblia. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Está falando da igreja. Assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, é a igreja. Então nós somos um só corpo, chamado igreja. Entende isso? De acordo com este texto, todos os crentes estão unidos ao corpo do qual Cristo é o cabeça. Então, quem é o cabeça desse corpo chamado igreja? É Cristo. Ele é o nosso cabeça. Então, nós somos um corpo, né? Temos muitos membros, mas o cabeça desse corpo chama-se Cristo. Essa experiência de batismo está presente em todo o indivíduo regenerado. Não é pelo fato de você ser batizado nas águas que você é automaticamente membro desse corpo. Não. A água do batismo torna você membro de uma igreja local. Igreja com I minúsculo. O que torna você membro da igreja global, invisível, a igreja com I maiúsculo, é quando você é regenerado. Quando você é salvo. É você faz parte desse corpo chamado igreja. Vou repetir. Que tem Cristo como cabeça. O parcialista precisa negar a totalidade da ressurreição. Então, o parcialista, ele nega automaticamente quando defende o arrebatamento parcial. Ele nega a ressurreição total dos crentes. Nós vimos há pouco tempo de que quando Cristo voltar, os mortos em Cristo serão o quê? Ressuscitados. A Bíblia não diz que vai ser uma parte ressuscitada e outra não. Então essa escola está negando isso. E a Bíblia diz que todos serão ressuscitados. E todos os vivos, o quê? Transformados. Já que nem todos os santos poderiam ser arrebatados, como diz essa escola, logicamente, nem todos os mortos em Cristo poderiam ser ressuscitados. O que Paulo ensina? Paulo ensina o contrário. Paulo derruba por terra essa teoria. Olha o que Paulo diz. Em 1 Coríntios 15, 51, ele diz o quê? Transformados
seremos o quê? Uma parte? Não, seremos todos. Todos serão transformados, todos. Não é parcial, é total. E diz mais, e que todos que dormem em Cristo, né, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia. Não está dizendo que Deus vai deixar uma parte no céu, dos espíritos que morreram em Cristo, e vai trazer uma parte. Uma parte ressuscita e outra não. É uma confusão. Não funciona isso. Não combina. E está negando a Bíblia. Então, essa escola é uma escola que não combina com as Escrituras. Irmãos, é impossível admitir uma ressurreição parcial. É impossível. Passagens mal interpretadas por essa escola. Essa escola, ela cita muitos textos, mas são textos mal interpretados, são textos mal estudados. Eu vou citar aqui alguns, só para a gente refutar a ideia deles. Lucas 21, 36. Olha o que o texto diz. Vigiai, pois, a todo tempo. Esse texto é usado por eles. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A referência principal desse capítulo é a nação de Israel, que já está no período tribulacional. Portanto, isso não se aplica à igreja. É um texto que faz referência à nação, porque o capítulo 24, 21 aqui, nesse texto, está fazendo referência a uma nação, a nação de Israel. As coisas das quais é preciso escapar são julgamentos associados, olha, versículo 34, aquele dia, isto é, o dia do Senhor, que é o período tribulacional. No livro de Mateus 24, os versos 40, 41 e 42, eles também usam esse texto de forma errônea. Olha como é que diz o texto. Então, 2 estarão no campo. Olha bem, ele usa esse texto para dizer, para defender o arrebatamento parcial, apenas uma parte. Então, 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Olha, mal interpretado esse texto. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E o 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, eles usam esse texto aplicando para o arrebatamento parcial. Engano. Essa passagem também está no discurso em que o Senhor descreve seu plano para Israel. Aqui não faz referência à igreja. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo para a grande tribulação e não para nós outros hoje. Né? É o plano dele para Israel, que já está no período tribulacional. Quando a Bíblia fala aqui, a levada aqui são os ímpios, que vai para julgamento, né? Então, os ímpios são mortos no final da grande tribulação. E no período da grande tribulação, são levados para julgamento. E essas pessoas que são levadas, que serão mortas na grande tribulação, elas serão ressuscitadas lá no trono branco, julgadas e lançadas no lago de fogo para todo sempre. Essas são levadas para julgamento. E a deixada fica para a bênção milenar. Quem é deixada? Tanto a nação de Israel, como os gentios convertidos, eles serão deixados, convertidos, e vão para o período milenar com Cristo, quando terminar a grande tribulação. Essa não é a perspectiva futura da igreja. É totalmente diferente. Então, não se aplica a nós hoje. Outro texto, Hebreus 9, 28. A expressão no texto, aos que o aguardam, em Hebreus 9, 28, nós lemos há pouco tempo, é usada aqui como sinônimo de crente ou igreja, já que essa atitude constitui a atitude normal dos redimidos de Deus. Os crentes são os que aguardam o Salvador, ou esperam a bendita esperança. Então, nós
os crentes somos o povo que esperamos, que aguardamos a vinda de Cristo. Quem não aguarda, porque não é cristão. Quem não espera, porque não é regenerado. Porque o regenerado, o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, nasceu do alto, ele espera com convicção a volta de Cristo. E ele pode dizer com todas as letras: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós estaremos a segunda escola na próxima semana. Nós queremos deixar um tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer agora, ou algum esclarecimento. Tudo bem? Deu para entender? Irmã Luciana Alves, obrigado pela sua presença, certo? Delvanice, Richard, olha aí, Tacicled, Patáquios, Dimas, Valdir, já falei, que bom. Aparecida Santos, Matheus Bueno, Maria Cavalcante, em Porto Alegre, Daniela Pires Santos, opa, Daniele, que bom, revela, certo? Ana Rabelo, obrigado, Ana. Luciana Alves, o povo bonito, Eliette Souza, Eunice Brandão, olha que coisa linda, que povo bonito, que bom, né? Se eu pudesse pastorear essas ovelhas de Cristo, não está no meu alcance. Deixa para lá, né? Irmã Rabelo é da minha igreja. Hã? Irmã Rabelo é da minha igreja, faz parte do meu grupo de intercessão. Pronto. Obrigado, irmã Rabelo, Ana Rabelo, certo, pela sua presença. Espero que você tenha entendido o que nós falamos nessa noite. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, ou alguém quer falar alguma coisa, fica à vontade. Não tem aquela ideia, ou se cale para sempre, não. Pode falar, fica à vontade. Deu para entender? Irmã Maria. Está sem áudio aí. Ative o microfone, irmã. Irmã Maria? Está sem áudio. Ok. Nós estaremos enviando, certo? Hoje à noite, uma provinha, um tema para casa. Eu quero dizer que vocês têm saído muito bem nos temas. Parabéns, certo? Eu sei que vocês têm respondido de cabeça, não têm pesquisado, mesmo que tem toda a permissão para pesquisar, mas a ideia de fixação, a ideia de a gente fixar o que nós estamos aprendendo na nossa escola, aqui no nosso CTB, tá bom? Ok? Diga, Richard. Eu tenho uma dúvida. Pode A perguntar. grande tribulação, ela vem de Deus? É um castigo vindo de Deus? Ou é Deus tirando uma certa proteção das pessoas e deixando que o mal dos demônios, por exemplo, venha sobre as pessoas? Richard, uma pergunta interessante, irmão Richard. Em todas as épocas, em todas as dispensações, consciência, inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Nós vimos na nossa primeira aula que Deus, ele dá uma ordem, o homem quebra essa ordem e há uma consequência pela quebra dessa ordem. Deus é perfeito. Todo pecado tem um resultado, toda ação tem uma reação. Isso é importante. Hoje, na dispensação da graça, qual é a ordem? Aceitar Cristo. Aceita Cristo e viva pela fé. Deus mandou o que de mais belo, de mais precioso no seu Filho. Ele mandou Cristo. Aqueles que aceitam a Cristo pela fé serão arrebatados. Os que rejeitam, qual é o castigo? A grande tribulação. Então, o nosso Deus é um Deus justo. Por exemplo, só voltando um pouco, no Jardim do Éden, Deus disse o quê? De todas as árvores do jardim, vocês podem comer à vontade, maravilha, né? Olha, coma tudo.
mas daquela não. O homem é tão rebelde que comeu da proibida e deixou as outras. Há mais de 2.000 anos atrás, Deus mandou o que tinha de mais belo e precioso no seu filho. O homem hoje rejeita. Qual o castigo? Essa gente vai passar pela grande tribulação. A gente vai estudar posteriormente, e vou mostrar nossa tese teológica, de que as pessoas, eu vou mostrar posteriormente isso, de que as pessoas que rejeitam a Cristo hoje, consciente, elas logo receberão a marca da besta. Depois a gente vai ver, estudar, discutir sobre essa marca, certo? Aguente um pouquinho. E recebendo essa marca, não tem mais volta. É como os anjos que caíram, não tem mais volta para eles. Então, as pessoas que receberão a marca na grande tribulação, elas vão para o inferno junto com o trio satânico, o falso profeta, a besta e o anticristo. As pessoas, a grande tribulação, tem como objetivo, como alvo, a conversão, a salvação da menina dos olhos de Deus. Isso é graça. E a menina dos olhos de Deus é a nação de Israel. Isso é amor. Olha, isso é misericórdia. Porque Deus vai salvar essa nação, Romanos 11:26, no final da grande tribulação. Todo judeu vai ser salvo. Tanto judeus como também gentios serão salvos. Então, a grande tribulação é uma disciplina para a nação de Israel, para que reconheça o Messias quando ele virá de Sião. Então, a grande tribulação é um ato que a gente olha para Deus apenas como amor, né? Ah, pastor, Deus é amor, é. Mas se ele não fosse justiça, ele era um Deus defeituoso. Ele é amor, mas ele é justiça. Tá bom? Então, uma resposta para você, irmão Richard. Pastor, deixa eu fazer outra pergunta. Pode fazer à vontade, queridos. Essa grande tribulação, a igreja ainda vai estar aqui na Terra? Certo. Nesse período? Certo. Não, beleza. Eu acabei de explicar isso, certo? No nosso Meet há pouco tempo, né? A igreja, querida, ela não passará pela grande tribulação. Por que não vai passar? Porque Deus, ele não destinou a grande tribulação para a igreja. Certo? Eu só vou adiantar aqui para a irmã, mas a gente vai falar desse assunto posteriormente. Mas eu vou adiantar aqui para a irmã. Em Apocalipse 3:10, diz o quê? Deus nos guardará da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Que grande tribulação é essa? É a grande tribulação. Não é uma tribulação parcial, é a grande tribulação que virá sobre o mundo todo. Olha o texto. Deus nos guardará da hora. Olha a preposição da. A preposição da, no grego é ek, é um e e um k. Deus nos guardará da. Ele não nos guardará na. Entende? Antes da grande tribulação, antes que venha um grande dia, Deus vai nos guardar da ira vindoura que virá sobre o mundo todo. Então, nós cremos nas duas fases de Cristo. A gente viu agora há pouco tempo, né? Na primeira fase, ele vem e arrebata a igreja. Na segunda fase, ele vem com a igreja para estabelecer o reino milenar. A gente vai tratar desse assunto posteriormente, certo? Mas pode ter certeza, minha irmã, a igreja não estará aqui. Nós não estamos vivendo hoje a grande tribulação. Não. De forma nenhuma, certo? Por quê? Porque quando chega Apocalipse, o Apocalipse 2 e 3 falam sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Quando termina o capítulo 4, em diante, até o 19,
não se fala mais sobre igreja, acabou. Não tem uma palavra grega chamada eclesia, que é igreja. Não tem. Por quê? Porque a igreja está no céu. Ela não está mais aqui na terra. Está lá nas bodas do Cordeiro no céu, enquanto, simultaneamente, a tribulação estará acontecendo na terra e a igreja no céu. Ok? Ok. Outra pergunta, dúvida, questionamento, dúvidas, fica à vontade. Uma dúvida aqui. A prostituta da Babilônia, ela é uma igreja que se vendeu. Repete a pergunta, irmão, não ouvi bem. A Apocalipse fala sobre a prostituta da Babilônia. Ela é uma Certo. igreja que se vendeu? Ela é... Eu creio que a Babilônia, a grande meretriz, é a igreja que nós falamos na semana passada, está montando um grande grupo chamado Grupo Ecumênico. Eu não tenho dúvida nenhuma, a gente vai ver isso quando eu estiver estudando o texto lá, eu tenho algumas bases sólidas lá, bem direitinho, tá certo? Está na apostila. Eu não tenho dúvida de que a grande Babilônia se refere à igreja, a uma igreja, e essa igreja é a Igreja Apostólica Romana. Não tenho dúvida disso. A grande meretriz, a grande Babilônia, certo? Que onde o trio satânico vai encontrar o apoio, né? Não político, político vai encontrar naqueles 4 países ali, que nós falamos semana passada, certo? Aquele bloco, mas na questão religiosa, vai ter o apoio do Vaticano, da Igreja Romana, certo? E vai ser eliminada, como a gente disse, no final da grande tribulação, onde Jesus chama as aves para comer carne humana, vai ser a maior carnificina de todos os tempos, vai ser naquela época. Então, se refere à Babilônia, à meretriz, à Igreja Católica Apostólica Romana. Não tenho dúvida disso. Pastor, não à toa o atual Papa inclusive que os católicos mais fiéis estão revoltados com ele, porque ele é o líder da igreja que está levando a igreja para esse caminho da nova ordem mundial, né? É o que vai aliar ao anticristo. Ele que está alavancando, a ideia dele está pegando está crescendo, né? Como uma dimensão formar uma só igreja. A gente mostrou foto semana passada que muitos pastores, inclusive batistas, já foram ao Vaticano se reunir com o Papa para formar essa igreja ecumênica. Por isso que alguns dizem, pastor, nós já estamos na grande tribulação. Ainda não. Como eu disse falou semana passada, o palco está sendo preparado. Queridos, o palco vai estar tão perfeito, quase perfeito, que a gente vai se confundir como se estivesse na grande tribulação, não. E é nesse momento que ele volta para nos buscar. Mas nós não vamos passar pela grande tribulação. Mas o palco está sendo preparado, toda a base está sendo feita para a chegada do anticristo. A marca do início da grande tribulação, né, é o arrebatamento seguido do levantamento do anticristo, né? Ele só se levanta depois que a igreja sai. Certo. Pastor, a igreja, eu li em Apocalipse que ela também vai ter uma marca. Isso aí tá certo? Que a igreja ela também vai ter uma marca de Deus? Vai ter o quê? Uma marca? Não. A igreja ela não vai ter marca, certo? De forma nenhuma. A marca de Cristo, a marca da igreja é Cristo, certo? Agora, quando a gente fala, eu entendi a sua pergunta, certo? Se for isso, eu vou lhe responder já. Então, no capítulo 7 de Apocalipse, fala dos 144 mil. Ali não faz referência à igreja de forma nenhuma. Ali são 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, das 12 tribos, que dá 144 mil. São 144 mil missionários
que vão evangelizar na grande tribulação, certo? São judeus, não são gentios, né? E a gente vai ver no estudo lá, quando chegar lá, Apocalipse capítulo 7, que a tribo de Dan não está incluída. Por quê? Eu não vou responder agora. Eu respondo quando chegar na época, né? Mas são 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, certo? Ali não faz referência à igreja, de forma nenhuma. E nem as duas testemunhas, que a gente vai descobrir quem são. Ali são 2 judeus, Moisés e Enoque, ali, eu não sei, na época a gente vai estudar, certo? Ok? Mas eu entendi a sua pergunta, irmão Richard. Fica à vontade, querido. Tá, ok. Agora mais um. Certo, pode ficar à vontade. O judeu messiânico, aquele que aceitou Jesus Cristo, ele ainda tem que obedecer à lei? Não, de forma nenhuma. Romanos 10:4 diz o quê? Que o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Está aqui Romanos 10:4. Vou ler aqui, ó. 10:4 diz o quê, ó? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei terminou em Cristo. Se eu quero obedecer à lei, então eu estou rejeitando a Cristo. Então, se eu estou em Cristo, é porque ele obedeceu toda a lei. Nenhum ser humano até hoje, exceto Cristo, obedeceu toda a lei. Só Cristo. Por isso que eu estou em Cristo. Então, um judeu hoje, ele não precisa obedecer à lei. Ele pode seguir alguns rituais, assim, a questão da alimentação, né? Aquela coisa. Mas obedecer aqueles 613 mandamentos que os judeus queriam obedecer e não conseguiram, ninguém. Existem seitas hoje, como os adventistas, que querem guardar o sábado. Não entendeu a graça de Cristo. Não entendeu, não compreendeu. Então, um judeu messiânico... eu conheço pastores judeus messiânicos que nada, nós somos na graça. A lei passou. Não tem que obedecer a lei coisa nenhuma, tá certo? De forma nenhuma. Beleza? Tá o tempo já. Beleza. Ok. Tem mais perguntas, dúvidas? Podemos encerrar com oração? Amém. Aí, pastor. Opa, Pastor, que é o irmão Mateus. Pastor, essa questão do arrebatamento, né? A gente não é uma novidade Deus agir assim, né? Deus tirar o povo dele em determinadas situações, né? Para o que vai acontecer, né? A gente viu ali no Sodoma e Gomorra, ele tira ali aquele que ele mesmo dá testemunho que era o único justo, né? Com sua família. E, inclusive, deixa registrado de que enquanto eles não saíssem, eles não podiam fazer nada contra a cidade, né? Aí a gente vê a questão também de Noé, sua família, né? Então, se retira eles ali, bota eles protegidos para fazer o que vai ser feito. Então, esse agir de Deus, ele não é novidade para nós, né? E, além disso, ele tem uma promessa especial para a igreja, né? Ele deixa bem claro que a igreja não passa por uma tribulação, na verdade, a igreja vai herdar coisas maravilhosas, né? Enquanto aqui está acontecendo essa grande tribulação, nós vamos estar na boda de Cordeiro lá com o Senhor, né? No tribunal de Cristo, recebendo os galardões, enfim, grande festa. Mas esse agir dele de retirar o seu povo para fazer o que ele tem que ser feito, né? Não é uma coisa já comum quando a gente vê a história do povo de Deus, né? Então não é nada de outro mundo, assim. Porque as pessoas que não creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, eles têm dificuldade de se aceitar isso, né? E eles, inclusive, comentam o seguinte: mas a igreja primitiva, ela sofreu bastante, por que a gente não pode sofrer agora? Né? Então, foram situações totalmente diferentes, né? Porque aqui é bem definido, o Senhor chama da ira de Deus. E a igreja, aquele que ele lavou e remiu pelo seu sangue, aí entra até a questão da suficiência de Cristo, né? Então a igreja não foi destinada para a ira, pelo contrário, ele foi salvo da ira, né? Ele deixa bem claro, inclusive, em João 3:36,
que os filhos da desobediência, eles permanecem sob a ira de Deus, né? Ou seja, para aqueles que não se arrependerem, eles vão permanecer sob a ira de Deus. É esse momento que está separado para a vingança de Deus, né? Em relação aos pecados de Israel e o mundo ímpio, né? Então é só fazendo um comentáriozinho assim para os irmãos até refletirem em relação a isso daí. A outra coisa é só a importância das dispensações nesse momento do arrebatamento, né? Porque o pastor vai falar de outras escolas ali, e aí Vamos. eles alegam, né, que a igreja, né, eles precisam, quando o Senhor promete, diz para Israel que eles vão precisar passar pela grande tribulação, né, por essas tribulações que vão acontecer, né, para que ele venha crescer, né, ali, aí eles aplicam isso para a igreja justamente porque eles acreditam que a igreja é o Israel de Deus. Ou seja, então para eles a igreja é uma continuidade ali de Israel, aquela pergunta que eu fiz para o senhor lá no começo, né? Certo. Israel é Israel, igreja é igreja, e o gentio é gentio, né? E como eles encaram como a igreja, sendo Israel de Deus, eles pensam que aquilo que Deus, os castigos que Deus prometeu a Israel, vai passar pela igreja e ainda acredita que a igreja, isso é para o aperfeiçoamento da igreja. É o que porque na verdade o Senhor usa essa expressão para Israel, né, que eles passariam por isso, e isso seria inclusive para aperfeiçoamento deles, né? Isso que o pastor Cosmo falou na semana passada, a importância da gente entender e interpretar as promessas, entender e interpretar a palavra de Deus, né? E aí, sim, quando você não interpreta bem, aí causa esse tipo de confusão. Tem uma doutrina, um ensinamento ali para um determinado grupo, e por não entender, por falta de compreensão da palavra de Deus, você acaba interpretando errado, e aí distorce toda a realidade da situação, né? A questão é que uma coisa que o pastor sempre frisa, né? Essa é a doutrina, por exemplo, de Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, né, Paulo Júnior, são o pessoal da Reforma. Então não são pessoas, qualquer pessoa crente não, né? São pessoas muito conhecedoras de Deus. Eu acredito até que muitos deles com muito relacionamento com Deus. Mas vejam, eles não conseguem enxergar. Eu penso até assim, ó, quando a gente. Porque a convenção, eu vim da convenção, né, muitos anos atrás. A convenção ela não se posiciona em nada. E quando eu comecei a estudar, a gente percebe, para mim foi assim, né? O pré-tribulacionismo, ele é de Gênesis e Apocalipse. A gente está lendo as escrituras e as coisas se encaixam perfeitamente com o pré-tribulacionismo, né? Mas como que acontecia na convenção, e às vezes eu penso que aconteça assim, quando a gente na convenção não tinha as respostas, a gente criava as nossas respostas, né? Então, assim, ao invés de não consegue crer naquilo, né? Na verdade é isso, não consegue crer naquilo, então cria suas respostas. Toda vez que eu converso com alguém que é dessa escola que o pastor vai estar falando, eu vejo que eles não creem, porque é muito difícil de crer nas escrituras, sem o Espírito Santo de Deus, né? Mas eles têm o Espírito Santo de Deus, por que não creem? Isso aí é uma resposta que a gente não tem. Mas o que acontece é que eles realmente não conseguem crer na literatura, como o pastor falou, devemos interpretar a Bíblia literalmente, né? E aí eles não conseguem crer na literalidade do Apocalipse. Para mim, eu penso até que é muito mais difícil acreditar no que eles pensam, né? Porque eles veem umas respostas figurativas das coisas ali que tem que ter mais fé para acreditar naquilo do que acreditar nas escrituras, né? Pelo menos eu penso isso. Quando Deus dá a profecia para Daniel, no capítulo 9 de Daniel, ele diz assim: as 70 semanas estão destinadas ao teu povo. É o povo de Daniel quem? O Deus. Uhum. Certo? Até a morte do ungido se completaram 69 semanas, ou seja, 483 anos. A igreja é como se fosse um parêntese, um intervalo. Então, abre parênteses, forma a igreja. Fecha parênteses, a igreja é arrebatada e começa a última semana para completar as 70 semanas, que são 490 anos. Então, é destinado ao povo, não à igreja. Por isso que você disse muito bem. A igreja não é a continuidade. Igreja, Israel, não pode colocar todos no mesmo bojo. Eu vi um livro, o comentário do Hernandes Dias Lopes sobre Tito 2 e 13, lá um texto, e ele coloca exatamente
a igreja no mesmo bojo de Israel. Uhum. E eu lembro que eu entrei no site, entrei no e-mail dele, e mandei um e-mail, porque no grego não tem. Não tem lá no grego isso. Eu mandei para ele pesquisando. Eu peguei alguns colegas, né, do Pato Nogueira e outros, para ter uma base para mim, lógico, né? Ele disse, não, não tem de forma nenhuma. Mandei, escrevi, eu estou esperando ter hoje uma resposta. Vai chegar. Eu queria mais. O cara, não existe alguém sobre a Bíblia. Tem que estar sob a Bíblia. Palavra é palavra. E pronto. A nossa maior autoridade chama-se Bíblia. Não é Nicodemos, não é. Não. Era aqueles que foram inspirados, né? Lembra o que Paulo disse, né? Mesmo, Gálatas 1, mesmo que desça um anjo do céu e pregue um outro héteros diferente, seja anátema amaldiçoado. Eu não posso pregar outra verdade. Se o próprio Paulo encarou Pedro, exortou Pedro, você está sendo insensato, Pedro. Uma hora você crê como gentios e outra hora você crê como judeus. Paulo encarou o cara e disse: você está errado, você precisa consertar. E Pedro se consertou. Então, um homem munido com a Bíblia, ele tem a maior autoridade do planeta na questão religiosa. E ponto final. Amém. Amém. Ok, então vamos encerrar com oração, mas muito bom esse tempo. Ver vocês falarem, perguntarem. Richard me perguntou bastante, Eunice participou, a irmão Matheus Bueno, né? Então é muito bom esse tempo com vocês. Né? Irmã Eliette, todo mundo. Vamos lembrar que quinta-feira temos novamente, hoje à noite a gente vai anunciar o tema, certo? Então participe, tire esse tempo. Eu sei que alguns trabalham, eu entendo, quando você não puder estar, eu vou entender o seu trabalho, você tem que ganhar o seu pão, você tem que sobreviver. Eu sei onde você estiver trabalhando, não estiver conosco, ore por nós. Então, terça e quinta, estamos juntos, tá certo? Ore pela nossa igreja aqui em Nova Petrópolis, né? Pela nossa manutenção aqui. Tem sido uma grande batalha, mas nosso Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo ele é muito bom, muito bom. Amém por isso? Amém. Vamos orar, certo? Vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com Deus. Amado Deus, nós nos alegramos, Pai, porque a Tua palavra nós temos acesso. Tantas pessoas queriam ter esse acesso à Bíblia e não podem, Pai. Nós temos. Nós podemos usar, ó Deus, essa plataforma, essa internet, ó Deus, para te exaltar, para te glorificar. Assim como o Senhor, Deus, abriu estradas através dos romanos, para que Paulo passasse, pregasse o evangelho, ó Deus. O Senhor usou ímpios para formar aquelas estradas. E quantas vidas foram salvas através das missões de Paulo, Pai. O Senhor está dando a nós esse privilégio de estarmos juntos nessa noite, fortalecer a nossa fé, o nosso coração, diante de tantas lutas, tantas batalhas, tantas tentações. Pai, guarda-nos do mal, livra-nos do pecado, Pai. Sonda o nosso coração, ó Deus, se há algo escondido em nós, se há algum pecado de estimação, nós te pedimos perdão em nome do Senhor Jesus. Eu oro por cada família representada nesse meeting nessa noite. Derrama, ó Deus, as tuas bênçãos sobre suas vidas e suas famílias, Senhor. Pedimos, ó Pai, que sejamos perseverantes até a última aula desse curso escatológico, ó Deus, onde vamos saber o que é nova terra e novo céu. Nos abençoa, Pai. Pedimos isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz.